Olá, eu sou Jerônimo Teixeira, este é o Clube do Livro, hoje em uma edição especial Copa do Mundo. Será, todos sabem, na Rússia, então não precisamos de pretexto melhor do que este para falar de literatura russa, que, por acaso, é uma das literaturas mais ricas do mundo. Eu estou aqui com o Flávio Ricardo Vassoler, professor, escritor, especialista em Dostoiévski, né? E viemos conversar aqui sobre literatura russa. Flávio, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Jerônimo, é um prazer aqui. E você vai participar da cobertura, né, da Veja, né, online, da Copa da Rússia, com inserts, digamos, literário-culturais, é isso? É isso. Bom, na próxima quarta-feira, a gente estava conversando aqui anteriormente ao programa, eu embarco ali para Moscou e vou publicar a partir do dia 15, né? Eu chego no dia 14 à Rússia e a partir do dia 15 vou publicar no site da revista Veja o Diário de um Escritor na Rússia. Até o nome que nós escolhemos remete ali ao Diário de um Escritor do Dostoiévski, que ele é um escritor que desempenhou ali durante um bom tempo atividades jornalísticas de participação efetiva ali no contexto político, literário e cultural da Rússia do século XIX. Eu vou viajar por 10 cidades-sede da Copa do Mundo, esperamos todos nós que o Brasil traga esse caneco aí do Hexa. Vou viajar, vou chegar a Moscou, depois eu vou para Nizhny Novgorod, aí vou para Kazan, Saransk, Samara, vou fazendo, não para o pessoal saber Moscou, mas ao norte eu vou fazendo um círculo no sentido horário ao sul da Rússia. Então, Saransk, Samara, aí vou para Volgogrado, antiga cidade Stalingrado, ali no local famoso da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra, Rostov sobre o Don, Sochi, onde houve ali os Jogos Olímpicos de Inverno. Depois vou para Kaliningrado, que fica fora do território propriamente da Federação Russa, é um enclave russo ali, já depois da Ucrânia e da Bielorrússia. Cidade que tinha o nome de Königsberg, famosa ali pelo filósofo alemão Immanuel Kant, que lá viveu e parece que nunca saiu daquela cidade. E depois vou até São Petersburgo, que é essa cidade que consagrou os grandes escritores russos, entre os quais o Dostoiévski. E volto para Moscou ao fim. Todos os dias, como é um diário justamente, os textos vão ser publicados com frequência diária e eu vou falar sobre literatura e história da Rússia e também sobre experiências pelas quais eu vou passar. E como eu gosto muito de futebol, também vou dar pitacos ali sobre o que for acontecendo no Mundial. Excelente, excelente. Ansioso para ler isso. Ótimo. Mas tem uma pergunta bastante genérica. Né? Assim, a gente sabe que enfim, a cultura russa tem sérias divisões. Né? Você provavelmente vai falar depois disso dos eslavófilos versus os ocidentalistas. Né? A revolução depois, de 17, provoca várias divisões. Né? Mas eu queria para ter uma ideia de unidade, né? Minha pergunta assim, o que existe em geral na literatura russa que você não encontra em nenhuma outra literatura? O que só os russos têm, que só Tolstói, Dostoiévski, Chekhov, Gogol, Mayakovsky, etc., tem, que você não encontra na literatura inglesa, francesa, espanhola, alemã? Essa é uma pergunta muito importante. Eventualmente, em outras literaturas, por exemplo, a alemã com Goethe e com Schiller, com o Thomas Mann também, não nos esqueçamos desse enorme escritor, a brasileira com o nosso Machado de Assis, a inglesa com Shakespeare, eventualmente a italiana com Dante, a espanhola com Cervantes, eventualmente essas literaturas com autores são verdadeiras catedrais, congregam uma série de questões ali no bojo de algumas de suas obras mais representativas. Acontece que o contexto russo do século XIX é muito peculiar, porque a sociedade russa só foi derrubar a sua monarquia, né, o absolutismo czarista, em fevereiro de 17. Depois a gente tem a outra revolução em outubro de 17, que traz à tona os bolcheviques. Mas é importante então dizer que a literatura russa era como que uma tribuna de possibilidade de debates velados que, por conta da forte censura do czar, não poderiam acontecer com liberdade de imprensa, com livres manifestações, com representação política dos diversos espectros políticos da sociedade de então. Nesse sentido, a Rússia, que historicamente já tem um papel imperialista, um papel de grande potência, sobretudo de cunho militar na Europa, os russos se veem, em enorme medida, como um país invadido, um país que sofreu agressão historicamente, e isso é verdade. Tanto é que houve a invasão, ali no começo do século XIX, de 1812 a 1814, de ninguém menos que Napoleão Bonaparte, e depois a gente sabe que em meados do século XX a Rússia vai sofrer a invasão
A Rússia, então, União Soviética, vai sofrer em junho de 41 a invasão pela Operação Barbarossa dos nazistas. Mas é importante frisar que a Rússia sempre se viu com um papel messiânico. Dominou toda aquela região ali, circunvizinha do seu território, que era o Império. Então os escritores tinham essa vocação messiânica, essa vocação de tentar resolver as questões da humanidade, pensar o papel da Rússia, pensar, por exemplo, a incorporação das ideias ocidentais. Você mencionou aqui os eslavófilos e os ocidentalistas, grosso modo, né? Os ocidentalistas na Rússia eram aqueles que achavam que a Rússia deveria trazer para si os modelos ocidentais, se modernizar e entrar no concerto das nações de maneira altiva, mas a reboque do Ocidente. E os eslavófilos pensavam que a Rússia tinha um papel autóctone, tinha que buscar suas próprias tradições para se posicionar no concerto das nações. Dostoiévski, por exemplo, que você mencionou, que é o escritor que eu estudei, ele não é nem propriamente ocidentalista, nem propriamente um eslavófilo. Existe uma boa dialética aí em Dostoiévski que faz com que ele incorpore enormemente a filosofia, o pensamento político, o pensamento escatológico do Ocidente, mas também pensando em soluções russas. Então, nesse sentido, quando a gente depara com os escritores russos, por exemplo, eu tenho uma formação de graduação em ciências sociais. Quando eu li Dostoiévski pela primeira vez, eu falei, pera lá, eu estou vendo aqui um autor que está trazendo discussões políticas, sociológicas, com uma densidade, como se um John Stuart Mill estivesse discutindo, como se um Marx estivesse discutindo, porque essas obras congregavam essas várias questões e o seu público leitor, que grosso modo nós podemos chamar de a inteligência russa, essa intelectualidade de jornalistas, revolucionários, agitadores sociais e estudantes, encontrava nesses livros as perguntas ou a tentativa das respostas para as questões ali que movimentavam a época. E isso faz com que a literatura russa, sobretudo do século XIX, tenha esse papel radicalmente sui generis na história da literatura. Eu diria que, no sentido para o qual a gente se encaminha, com o enfraquecimento social do poder da literatura na nossa sociedade, é muito difícil que haja de novo um concerto literário como aquele que se deu no século XIX russo, que sintomaticamente é chamado pelos russos de Zolotoy Viek, o século de ouro da literatura russa. Agora, essa expressão é curiosa. Existe a mesma expressão para a literatura espanhola, por exemplo, que é a época do Quevedo, do Cervantes, do Góngora, etc. Né? E não chega a dizer exatamente isso, mas poderia dizer que quase contemporânea ali você tem a explosão, né, do teatro elisabetano, jacobiano na Inglaterra, com Shakespeare, sobretudo. Né? A Rússia é mais tardia. O século de ouro da Rússia chega no século XIX. Né? E quem começa isso? É o Pushkin? Exatamente. A gente pode dizer, eu faço um parênteses aqui, eu gosto muito, a gente estava até conversando sobre isso, eu gosto muito do Pushkin, e tenho muito respeito pela obra dele, mas o Pushkin é mais idolatrado, ele é mais ovacionado, ele é mais lido dentro da Rússia do que propriamente no exterior. Sim, isso a gente pode mapear por que isso acontece. Por exemplo, Dostoiévski tem uma enorme disseminação, sobretudo também por causa da leitura, da recepção que os existencialistas franceses fizeram dele. Então a França, como esse país de grande chancela cultural, vai ajudar na disseminação. Mas o Pushkin, mutatis mutandis, a gente pode dizer que é o Camões da literatura russa, aquele que vai forjar uma linguagem literária russa, para além, por exemplo, do eslavo eclesiástico, que era a língua ali da igreja utilizada nos textos. Está falando de um país largamente composto por analfabetos, por servos. A Rússia só vai abolir a servidão no início da década de 1860. Servidão que era um regime, grosso modo, escravocrata. Exato. E, veja, o Brasil carrega consigo essa vergonha de ser o último país das Américas a ter abolido a escravidão. E a Rússia, país europeu, que não tinha colônias além mar, diferentemente de Inglaterra, França, Holanda, Portugal e Espanha, a Rússia tinha um país, a Rússia era o império, né, o império czarista, com colônias terrestres, a questão siberiana e aquelas regiões circunvizinhas ali. Então, o Pushkin é um autor que vai incorporar, além de ter a influência, receber a influência, isso é de formação, de base, é uma formação precípua da Rússia. Além de receber a influência do Ocidente, ele vai trazer uma linguagem própria para a literatura. Ele vai incorporar, como Gogol, esse outro grande autor russo, ele vai incorporar mitos russos, tradições folclóricas, e vai compor uma obra extremamente variegada,
também conjuminando na sua poesia, ele escreveu prosa também, ele escreveu contos, mas na sua poesia, diversas questões que também ali forjam uma tradição de vinculação da literatura russa com as questões filosóficas, teológicas, políticas e sociais de sua época. A gente estava conversando aqui antes do programa sobre o Evgeny Onegin, que é esse grande poema em prosa, ou vamos dizer assim, uma prosa poética do Pushkin, em que o Evgeny Onegin, né, esse pobre, vamos chamá-lo aqui de pobre diabo, ele vive na própria pele o arbítrio do czar, do Pedro o Grande. Por quê? O Pedro o Grande, esse czar ali do século XVIII, ele vai transferir a capital da Rússia de Moscou, da antiga Moscóvia, onde estava ali o coração da aristocracia, para São Petersburgo. Mas, obviamente, que a cidade não existia. Ele teria sido o primeiro ocidentalista. Exatamente. O Pedro o Grande, que era um czar brutal, mas muito inteligente, muito capaz no seu governo, entendeu que a Rússia ia ser devastada se não se modernizasse. Por modernização aqui a gente fala mesmo menos de importação de monarquias constitucionais, de modelos mais esclarecidos, como um déspota esclarecido, e mais de poderio militar. Certo. Então ele importou muito do poderio militar ocidental e trouxe muito da noção burocrática de construção do Estado ali para a Rússia. Ele, então, obriga a nobreza, fez com que boa parte dos nobres, se não se mudasse ali para São Petersburgo, eles iriam perder os seus títulos de nobreza, e constrói a cidade ali sobre o pântano que era São Petersburgo, ao custo de milhões e milhões de vidas humanas. A cidade recorrentemente era acossada por enchentes, e o Evgeny Onegin, que não tem, que é a personagem do Pushkin, né, do poema em prosa homônimo do Pushkin, está ali andando pela cidade, tem pouco domínio sobre si, como ademais todos os súditos do Império Russo, e pensa na sua amada. E, tragicamente, a amada se vê inundada, alagada por uma enchente, e ele fica completamente desnorteado, ele perde o rumo de sua vida, e vai então, diante daquela famosa estátua de bronze ali do Pedro o Grande em São Petersburgo, às margens, próximo ali do Nevá, ele vai invectivar contra a estátua. E aí, numa mescla de realidade e ficção, o cavalo ganha vida na sua estátua de bronze e começa a perseguir o Evgeny Onegin até que o vitime. Isso é muito simbólico, porque quando a gente pensa no grau de arbitrariedade pelo qual a sociedade russa passava, então, sobretudo a partir ali das primeiras revoltas que aconteceram contra o czarismo no começo do século XIX, a gente fala, por exemplo, do Pushkin como um sucessor ideológico do dezembrismo, que foi um movimento ali no princípio do século XIX que trouxe o primeiro questionamento por parte de alguns nobres ali republicanos contra o czar. E isso vai se prolongar. Então esse modelo, essa ideia de conjuminação da literatura, essa é uma ideia, inclusive, que o grande crítico aqui, radicado no Brasil, Otto Maria Carpo, desenvolve, né, na sua fabulosa história da literatura ocidental. Ele vai falar, olha, a literatura russa, em enorme medida, é uma tribuna de debates ideológicos, estéticos, poéticos, políticos da sociedade ali de então. Então, o Pushkin é um grande fundador nesse sentido. Forja uma linguagem literária e vai criar esses modelos que vão se espraiar para os demais escritores. Perfeito. Inclusive, nós fizemos aqui, a revista Veja, o Fábio Altman, que está coordenando aqui os esforços lá de cobertura da Copa, fez uma Copa Literária da Rússia, né? Você votou também? Isso, né? Exatamente. Embora eu não seja especialista, eu votei também, e vários professores, tradutores de russo, e quem ganhou, no final das contas, a final foi Tolstói versus Pushkin. Exatamente. Né? E quem ganhou foi o Pushkin. Foi o Pushkin. Acho que por esse caráter de pai da coisa. Olha, né? A gente estava até conversando. Os russos têm essa relação com o pai até hoje, basta que nós pensemos nessa figura autoritária em demasia que é Vladimir Vladimirovich Putin, né? Como eu disse, eu respeito muito a obra do Putin, do Pushkin, agora fiz até um trocadilho aqui, mas dificilmente, se nós pensarmos em uma série de vetores para análise crítica, me parece possível colocar o Pushkin na mesma esteira de um Dostoiévski ou de um Tolstói. Por mais que eu respeite, como eu disse, a obra do Pushkin, não ler Dostoiévski, não ler Tolstói, Lev Tolstói e Fyodor Dostoiévski é ter enorme medida a formação filosófica, teológica, antropológica, sociológica, política mutilada.
Não, ler Dostoiévski e ler Tolstói é uma experiência de renovação ali espiritual, no sentido do Geist que os alemães têm, de Geist como espírito de inteligência. Já o Pushkin não me parece mobilizar tantas categorias e ser tão revolucionário quanto esses autores. Por isso que quando eu participei ali da Copa do Mundo russófilo literária, ali até em diálogo com o Fábio Altman, eu disse, olha, não estando Dostoiévski na final, ele foi até a semifinal e foi derrotado pelo Pushkin, voto no Tolstói aí, me parece justo que ele ganhe. Mas a final que me pareceria mais justa seria Dostoiévski e Tolstói, justamente. Perfeito. E de certa maneira, porque, enfim, tem um grande teórico da literatura do século XX, né, o Bakhtin, né, que tinha uma teoria do dialogismo, etc. Ele preferia, digamos, né, Dostoiévski, né, sobre Tolstói. Né? Isso tornou uma espécie de fla-flu literário. Exato. Né? Ou, como diríamos nós gaúchos, um Grenal literário. A gente aqui em São Paulo, um Corinthians e Palmeiras aí da literatura. Se a final fosse Tolstói e Dostoiévski, você votaria em Dostoiévski, suponho. Olha, você até falou aqui do Bakhtin, a gente está mostrando aqui meu livro, aqui, o Dostoiévski, A Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo. E Editora Edra, né? Pela editora, publicado aí vai ter o lançamento oficial em setembro pela editora Edra. E eu estudei muito pormenorizadamente a obra Problemas da Poética de Dostoiévski, do Mikhail Bakhtin, exatamente. O Bakhtin tem uma concepção de que Dostoiévski é o pai do romance polifônico. É uma longa discussão que nós poderíamos ter. O que eu diria? Eu, obviamente, por ter estudado aí já há mais de 10 anos estudando Dostoiévski, tenho uma vinculação muito grande com ele. Mas me parece que, em termos filosófico-teológicos, existe, para além das muitas diferenças entre ambos, uma grande afinidade na concepção de que, por exemplo, sem uma dimensão transcendental para a vida, nenhuma ação ética tem embasamento. Para retomar aquele famoso aforismo atribuído ao Ivan Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Por exemplo, eu falo para os leitores aqui do Clube do Livro da Veja que vale muito a pena fazer a leitura de O Sonho de um Homem Ridículo, que é um conto fundamental. Você está aqui com nesse livrinho aqui. Duas narrativas fantásticas. Editora 34. Se eu não me engano, esse livro foi publicado em 2003 pela editora, você pode dar uma verificada, eu acho que foi em 2003. Isso aqui já é uma segunda edição em 2009. 2009? A primeira é 2003. Era a terceira, 2011. E o Vadim Nikitin, né, que também é ator, tradutor, é um polivalente, traduziu O Sonho de um Homem Ridículo, Dostoiévski, que é um texto de 1877, e um outro texto recém-publicado aqui tem 1 ano de publicação, que é Uma Confissão do Tolstói, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. Sim. Eles chegam a conclusões idênticas. A noção de que a vida se vivifica em face da morte, mas não só com da morte como finitude, da morte como travessia. Ambos chegam à noção de que a vida se torna essencial e vivificada com a noção de que a morte é uma travessia, apostando na eternidade da alma. Nesse sentido, eles são muito parelhos, a despeito, por exemplo, do fato de Dostoiévski, depois do seu exílio siberiano, por ter feito parte de um círculo revolucionário, o círculo de Petrashevski, ter tomado posições cada vez mais reacionárias, conservadoras, como o homem Dostoiévski, nas suas posições políticas, ter feito adesões ao czarismo, uma coisa ali que o Freud vai estudar como um ímpeto extremamente encarniçado e contraditório na relação com a figura arquetípica do pai. E Tolstói ter sido, sim, além de um gigantesco escritor, um ativista político que usava os direitos autorais que recebia, né, por conta da vendagem dos seus livros, para financiar movimentos políticos, foi excomungado da Igreja Ortodoxa e até hoje não teve o seu nome reabilitado, né? Então, a despeito das muitas diferenças, eu diria, ao invés de Tolstói ou Dostoiévski, eu diria justamente Dostoiévski e Tolstói, que realmente, como Shakespeare, como esses autores que eu citei agora há pouco, Shakespeare, Machado de Assis, o Cervantes, o Goethe e assim por diante, são autores que são verdadeiras catedrais ali de compreensão do cosmos, aí, da história, e me parece que a leitura deles deve ser feita em contraposição, mas conjuntamente, digamos assim. Como é que o quanto um reconhecia o outro em vida, ou não reconhecia o outro em vida? Essa é uma questão ali, porque Dostoiévski escreveu vastamente, por exemplo, sobre o Anna Karenina, e o Tolstói fez uma colocação, essa sim me parece bastante interessante. Por quê?
Dado o tamanho desses dois autores, e se você se lembrar, se você se lembrar e os espectadores se lembrarem, por exemplo, da abertura dos Jogos Olímpicos de Sochi, né, os russos utilizando ali politicamente a sua pujança cultural para mostrar a nação ao mundo, houve um desfile pelo gramado das mais diversas figuras, com painéis, e os dois maiores painéis estavam ao centro do gramado, Dostoiévski à esquerda, Tolstói à direita. Havia uma disputa muito clara por primazia no campo literário. Tolstói, já em vida, ocupou um espaço de completa primazia. A minha supervisora do pós-doutorado lá nos Estados Unidos, a professora Susan McRae, costuma brincar que a primeira celebridade, no sentido do que a gente entende hoje por celebridade, foi Tolstói, na medida em que sua vida era acompanhada par e passo pelos jornalistas, seus problemas conjugais. Já Dostoiévski... Já tinha paparazzi em volta. Exatamente, eles ficavam ali ao redor. E Dostoiévski era uma figura mais polêmica, que oscilou da esquerda para a direita no seu posicionamento político, mas a sua obra era muito mais dialética, animava as contradições de maneira menos panfletária. Então, eles se conheceram, eles se falaram, e Tolstói faz uma colocação muito sintomática. Olha, a obra do escritor Dostoiévski nos interessa, mas um homem tão eivado por contradições não pode ser levado ao patamar de santo. Essa colocação é muito importante, porque Tolstói era ele próprio radicalmente transpassado por contradições. Mas ele tinha uma certa ambição de ser santo. Claro, tentou forjar. Isso é uma coisa muito bonita na vida dele, porque ele, a despeito da sua origem riquíssima, como... Era conde, não é isso? Exatamente, numa nobreza que remontava à formação da nobreza russa, ele era transpassado por culpa social, no sentido de que via que a sua riqueza era mantida pela exploração da servidão, e tentou abrir mão da sua riqueza, abrir mão dos seus direitos autorais, viver de maneira humilde, viver com os mujiks, né, os servos ali da propriedade, ou os antigos servos. Mas então, a vida dele não era nada pacífica, apesar dessa tentativa de santidade, a noção de que ele tentou reescrever os evangelhos, ele era um homem profundamente transpassado por angústia e contradições. Então, essa colocação me parece... algo transferencial, para usar uma categoria psicanalítica ali, de uma competitividade com Dostoiévski. Porque os dois realmente faziam uma disputa da primazia sobre quem interpretaria melhor o espírito russo e o movimento da história. Então, nesse sentido, os dois se leram, tinham admiração recíproca, mas também competiam ali por primazia literária. Agora, no sentido da época de vida, apesar de Dostoiévski ter sido muito reconhecido e sua obra ter sido disseminada também por causa da sua atividade jornalística, e vale frisar, a atividade jornalística ali implicava vida e morte para muitas pessoas, porque, por exemplo, dependendo de determinadas tomadas de posição, os movimentos ali da inteligência se reconfiguravam. Dostoiévski, por exemplo, influenciou muito a formação do populismo russo. Grosso modo, para a gente falar aqui rapidamente, é um marxismo sem indústria. Olha que coisa louca. Um marxismo voltando às origens agrárias da propriedade comunal russa, que não deveria ser conspurcado na sua vertente de primazia pelo industrialismo e individualismo burguês da Europa. E Dostoiévski falava de um retorno ao povo, de uma tentativa de compreender o caráter autóctone russo, e nessa configuração ele era profundamente eslavófilo. Mas, por exemplo, Dostoiévski morre em janeiro de 81, e provavelmente se ele não tivesse morrido em janeiro de 81, ele teria morrido em fevereiro, quando assassinaram o Tsar, pouco depois de quando ele morreu. Então, Dostoiévski estava pensando, compondo as suas obras em estreita correlação com os modelos, com os acontecimentos da sociedade de então. E o mesmo fazia o Tolstói. É que em determinado momento, Tolstói deixa, com mais uma de suas crises existenciais, de compor obras literárias e começa a compor prédicas, pregações morais, pregações evangelistas, como eu disse, reescreveu o Evangelho, traz obras de cunho político. E aí, nesse sentido, é que nós estávamos conversando sobre isso também, Dostoiévski era muito mais indigesto para os soviéticos do que Tolstói. Saiu há pouco tempo no Brasil, no ano passado no Brasil, o Cultura Russa, um livro do historiador britânico Orlando Figes. Ele levanta um número que é de 38 a 41, né? Na União Soviética, se editou 5 milhões, se vendeu, na verdade, 5 milhões de livros do Tolstói. Né? Dostoiévski são só 100 mil. Olha só. Né?
Mas mesmo Brasil é para termos brasileiros, 100 mil ainda assim é um número espetacular. Exatamente. Né? O que a gente pode... Olha, eu até conto uma anedota que eu estava te falando aí, nos bastidores. Eu estudei, né, durante o mestrado, eu fiz um estágio de mestrado na Universidade Russa da Amizade dos Povos, a Rossiysk Universitet Druzhby Narodov, que na época da União Soviética se chamava Patrice Lumumba, em homenagem ali a um líder congolês revolucionário. Essa universidade tinha a proposta de integrar ali estudantes do terceiro mundo, sobretudo, e extraoficialmente ou subterraneamente exportar ali a revolução para o terceiro mundo. E na sala de estudos havia quadros dos mais diversos escritores russos. E não havia um quadro de Dostoiévski. E eu fui conversar com meu professor de russo, então, que era um velho comunista ali da época, um cara muito simpático, trazia memórias muito interessantes. E ele, a despeito da admiração que ele sentia por Dostoiévski, ele mesclava sentimentos contraditórios, reverberando, por exemplo, a noção do Lenin de que Dostoiévski era um lixo reacionário, sobretudo por causa do romance Os Demônios, que, é bom frisar, antecipou várias características do stalinismo em 50 anos. É bom dizer que Dostoiévski não é um profeta do que já aconteceu. Ele estava entendendo, aliás, o caráter autoritário e arbitrário desses movimentos e tentou projetar imaginativamente, levando às últimas consequências essas contradições, o que poderia acontecer se esses grupos revolucionários tomassem o poder. Então, Dostoiévski, para usar uma expressão do George Steiner, esse grande crítico literário de origem judaica, Dostoiévski, diferentemente de Tolstói, é um dramaturgo no sentido de que ele não toma posição como escritor, não estou dizendo como jornalista, não toma posição panfletária e unívoca para compor as suas personagens. As personagens, isso também é um dito do Bakhtin, podem discordar e às vezes o fazem encarniçadamente do próprio autor. Então ele compõe dramaturgicamente um quadro ali, vamos dizer, espacial, de personagens que se engalfinham constantemente. E você não vê claramente no Dostoiévski uma noção de formação. Você não vê uma noção de entrechoque, de duelo, de embate. Diferentemente, por exemplo, do que se dá no Tolstói, em que, por exemplo, no texto Uma Confissão, que eu acabei de dizer, você tem uma noção do próprio Tolstói, porque é um texto autobiográfico, do próprio Tolstói indo do penhasco do suicídio até uma noção de revivescência moral com o retorno da fé para a sua própria vida. Isso é algo, por exemplo, que também acontece nessa belíssima novela do Tolstói chamada A Morte de Ivan Ilitch. Então, para os soviéticos, no sentido edificante, formativo e até político dos posicionamentos do Tolstói, o Tolstói servia aos propósitos panfletários e ideológicos mais do que alguém que escarafunchava como punhal o profundo da natureza humana. Não que Tolstói não o fizesse, mas é bom frisar que para os soviéticos interessava menos Guerra e Paz ou interessava menos Ana Karenina do que os textos de moralismo evangélico e de prédica política do Tolstói. Se a gente situar isso, a gente percebe ali a instrumentalização diferencial desses autores. Já que você já mencionou os soviéticos, a gente teria outros autores como Chekhov, Turgenev, que a gente poderia discutir no século XIX, mas o tempo está chegando ao fim, vamos pular para o século XX. Né? Em 1930, Mayakovsky, né, um grande poeta e fervoroso, né, bolchevique de primeira hora, se suicida. Né? E o amigo dele, o Jacobson, né, grande crítico literário e linguista, né, que depois seria muito influente para o estruturalismo francês, etc., ele publica um ensaio breve que se chama A Geração que Desperdiçou seus poetas, esbanjou seus poetas, conforme a tradução. Né? Que geração é essa? Por que o Jacobson falava em poetas desperdiçados? Olha, Jerônimo, é uma tragédia isso, né? Essa expressão esbanjou, se a gente pensar que por detrás desse verbo tem a figura nefasta do Stalin e do stalinismo. A gente pensa, por exemplo, eu me lembro de assistir aulas ali no curso de letras da USP, uma disciplina do professor Homero Freitas de Andrade, ele trazendo essa informação de que no bojo da Revolução, ou no período que antecedeu e depois que sucedeu a Revolução, vários autores declinavam da autoria de suas obras, porque achavam que a época havia sido a parteira
do que eles estavam fazendo. Era um período de tamanha pujança ou de crença nas possibilidades da humanidade que um intelectual e político de primeiríssima hora e de primeiríssima importância, como Lev Trotsky, né, ou para afrancesar o nome dele, o Leon Trotsky, Sim. ali o grande formador depois do Exército Vermelho durante a Guerra Civil, que se seguiu à Revolução, chegou a imaginar, e o professor Antônio Cândido cita isso no ensaio seminal chamado Direito à Literatura, que o nível médio dos homens e mulheres numa sociedade emancipada e reconciliada seria o de Marx e Aristóteles. Quando a gente tem isso, hoje a gente daria risada, mas uma risada extremamente tétrica para nós mesmos ao apostar nisso. Mas quando a gente imagina que se acreditou nessa possibilidade, naquele momento de utopia histórica, ali há 100 anos, né, pouco mais de 100 anos, a gente percebe a pujança que a arte tomava. O Mayakovsky tem, né, você citou o grande Vladimir Mayakovsky, que tragicamente se suicidou, ele tinha uma colocação importante que aí ia fazer com que ele colidisse ali fatalmente com o caráter panfletário e apequenado e embotado do realismo soviético. Não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. Ano passado, tive ali a possibilidade de escrever ali para o Caderno Aliás do Estadão um ensaio sobre um novo livro de poemas do Mayakovsky. Na verdade, é uma reedição de um livro de poemas do Mayakovsky, traduzido, publicado pela editora Perspectiva, e livro esse traduzido pelo Boris Schneiderman, né, um grande tradutor do Dostoiévski, de autores russos aqui no Brasil, fundador da cadeira de russo. Dos tradutores russos brasileiros. Se eu estou aqui hoje, devo ao início ali dos estudos do Boris Schneiderman, e junto com os irmãos Campos, o Haroldo e o Augusto. Eles acrescentaram nessa edição da editora Perspectiva uma série de ensaios novos do Mayakovsky e outros textos documentais e tal. Existem poemas do Mayakovsky ao longo desse livro que mostram que a arte não deveria se apequenar diante da realidade, não deveria a arte ir até o nível baixíssimo ali de educação que os trabalhadores, que a população até então não havia recebido. Que, na verdade, a revolução, se quisesse efetivamente revolucionária, deveria alçar a população ao nível ali do privilégio que esses artistas haviam tido para se socializar. Só que, nesse sentido, com esses posicionamentos bastante críticos, e eles sim progressistas, para além daquele embotamento do realismo soviético, ele começou a enfrentar dificuldades. Foi chamado de revisionista, foi enquadrado em enorme medida e foi incompreensível para as massas, né? Exato. Que até é um título de um poema dele. Exatamente. Né? E a sua obra foi tida como hermética, justamente. Só que é curioso que é uma coisa muito interessante. Existe um poema pílula do Mayakovsky que os marinheiros ali, quando estavam atacando o Palácio de Inverno do Tsar, entoavam durante a Revolução. E eu posso falar brevemente, porque é muito curtinho. Come ananás, mastiga perdiz, seu dia está perto o burguês, ou está perto ou está próximo. Então eles entoavam isso. Isso dá a dimensão do enraizamento da literatura russa, a despeito desses proletários não terem ali, obviamente, à época, a oportunidade de estudo que estava disponível ali para uma pequena elite intelectual da época. Então, quando a gente fala da perda, do esbanjamento desses autores, a gente está falando do cerceamento de liberdade. A gente está falando do Mandelstam também, que vai escrever um poema ali, diatribe contra o Stalin, vai ter um ocaso muito trágico. Que, aliás, diz que a União Soviética, a Rússia, seria o único país em que se levava a poesia a sério. Que era o único lugar em que alguém pudesse morrer por ter escrito um poema. Perfeitamente. Eu li essa colocação num livro que me parece muito interessante, do historiador Simon Sebag Montefiore, que se chama Stalin, a corte do Tsar Vermelho. E exatamente, aqui a poesia interessa, porque aqui se morre por ela. Exatamente. Se nós pensarmos, por exemplo, eu posso citar, para além, que também era poeta, mas aí já que viveu mais do que essa geração, o Boris Pasternak, que escreveu ali recentemente saiu uma nova tradução, aliás, também escrevi sobre esse livro ali para o Aliás, do Dr. Zhivago, né? Sim. A situação do Pasternak é emblemática nesse sentido, do esbanjamento de talento e do cerceamento da liberdade de criação. Pasternak escreve Dr. Zhivago, nem preciso dizer que por suas posições antissoviéticas não poderia ter essa obra publicada, só com a perestroika de Gorbachev é que essa obra vai poder vir à tona no âmbito da literatura russa. Aí você tem ali uma circulação clandestina de alguns exemplares à época, mas existia um editor italiano de Milão,
o Feltrinelli, que era um editor de esquerda e que convivia uma vez, conversando com meu amigo Manuel da Costa Pinto, né, o crítico literário Manuel da Costa Pinto, ele me mostrou uma foto do Feltrinelli jogando basquete com o Fidel Castro, na casa dele ali em Milão. E o Feltrinelli publicou o Pasternak em Milão. E aí existem várias especulações de que a CIA, olha que coisa interessante, teria posto dinheiro, chegado ali à Academia Sueca e falou, ó, tem que dar o prêmio Nobel. Ele já merecia por si só por causa da obra, mas que teria havido uma pressão política, porque como a obra tinha características antissoviéticas, digamos assim, críticas acerbas, já desde o período da Revolução, até anterior ao Stalin, que é interessante, né? Porque geralmente se faz essa divisão. Sim. Vamos preservar o Lenin, mas vamos criticar o Stalin. Já no Pasternak você tem críticas acerbas desde o período da Revolução. E o Pasternak recebe, em 58, o prêmio Nobel, salvo engano, e o poderio soviético chega para ele e fala, ou você renuncia a esse prêmio, ou você vai ter que sair aqui da Rússia. E eles prenderam a amante do Pasternak. Uma covardia, uma tragédia muito grande. Ele, por dizer de maneira muito, com patos muito grande, bem correlato a essa alma russa, ele diz, não me vejo morando em outro local senão a grande pátria da literatura russa. Não era nem a Rússia, mas assim a pátria da literatura russa. Então, nesse sentido, ele permanece, vai se impor um exílio interno ali numa região de Peredelkino, numa região ali ao redor de Moscou, e tem que declinar do prêmio Nobel, para vocês verem isso. O Solzhenitsyn, né, o grande autor que escreveu o Arquipélago Gulag, vai receber o prêmio, mas também sua obra radicalmente anti-stalinista vai ser publicada no exterior. Então, mas o Solzhenitsyn foi para o exílio também. Isso, esse sai exatamente da União Soviética. Aliás, se não saísse, teria uma obra muito mais crítica do que a do Pasternak, no sentido de denúncia clara e objetiva ali dos crimes stalinistas, teria muito problema. Então a gente percebe que, mutatis mutandis, com características diferentes, a literatura russa continua a se embeber da sua relação tensa com os poderes estatais e continua a ser municiada com questões ali político-sociais, históricas e messiânicas, digamos, no seu bojo, né? Professor Vassoler, foi um prazer conversar com você. Uma boa viagem para você pela Rússia. E fica um convite para todos. Tem várias traduções dos autores que nós mencionamos, né? A editora 34 publica várias, tem uma editora, a Kalinka, que publica só livros russos. A companhia, a antiga Kozak Naif, publicou bastante coisa. Então, nós temos uma farta oferta de literatura russa no Brasil. Então, a gente pode conhecer essa grande pátria da literatura russa de que falava Pasternak. Acompanhe o blog, né, do professor Vassoler durante a Copa e até o próximo Clube do Livro.